Perfeito. Quando quiser começar? Legal, maravilha. Bom, então, primeiramente, eu agradeço imensamente, Mauro, o convite, né? É um prazer sempre falar, né, sobre algumas características e alguns traços, né, desse tipo de jornalismo ou dessa prática jornalística ou dessa metodologia, né, do jornalismo que tem ganhado cada vez mais espaço, né, que é o jornalismo de dados, e que flerta muito com o que a gente faz lá no livro.jor, né? Ou seja, nem tudo que a gente faz no livro.jor, logicamente, é jornalismo de dados. E isso é uma coisa que eu acho que é bom a gente buscar, né, categorizar ou buscar tipificar, né, a partir de alguns traços, de alguns elementos. Eu acho que é sempre legal a gente fazer um resgate, se não for, né, chato para vocês, eu acho que seria bem bacana a gente entender um pouco, né, o que faz com que a gente tenha o jornalismo, ou pelo menos essa nomenclatura de jornalismo de dados agora, e não em algumas outras épocas, né, da vida, né, do jornalismo. Quando a gente vai observar, por exemplo, né, infografia, quando a gente vai observar a utilização de dados em profundidade, com fôlego, né, em reportagens, né, nós temos vários exemplos que estão logicamente isolados, né, dentro do jornalismo, mas desde 1800, 1690, por exemplo, naquela primeira tese do Tobias Poitzer, que é considerado como se fosse a primeira tese doutoral do jornalismo, ele já fala sobre utilização de documentações, comprovações, né, sobre a forma de a gente utilizar documentos e dados, né, dentro do jornalismo, dentro do relato jornalístico. Então, a gente não está falando obrigatoriamente de alguma coisa nova quando a gente está pensando em parte disso. E isso que é legal. Então, quando a gente fala em jornalismo de dados, a gente não está falando só sobre a utilização de dados. É diferente do quando a gente está falando sobre o jornalismo econômico, por exemplo, que é um jornalismo que se apropria, né, das características da economia ou do campo da economia para poder se manifestar. A mesma coisa quando a gente vai utilizar o jornalismo policial, por exemplo, e vários outros tipos. No jornalismo de dados não é só a utilização de dados, né? Ele é uma abordagem, uma perspectiva metodológica que está imersa em todo o processo da produção, né? E ela começa a ser. A gente começa a ver um desenho, mais ou menos, de um campo que torna isso propício agora, quando a gente observa lá na década de 60, 70, quando, a partir principalmente das incursões jornalísticas do Philip Meyer, com o jornalismo de precisão. Então lá é onde a gente começa a ter uma primeira estrutura, né, que vai dar condição da gente hoje falar sobre jornalismo de dados. Que condição que é essa? Ele vai trazer para as investigações jornalísticas algo que a gente vai encontrar em outras áreas, como principalmente campo social. Então ele vai trazer metodologias de levantamento de dados, metodologias estatísticas, né, formas de mensuração e observação de grupos sociais. Ele vai trazer isso como uma forma de investigação, uma forma de apuração de dados. Né? Então ele começa a organizar informações, a criar base de dados manual, é claro, né, ainda com pouco auxílio de computador, isso vem um pouco na sequência. Então, ali é onde a gente já tem esse primeiro desenho, né, desta metodologia. Então, boa parte do que a gente vai considerar de montagem de base de dados, de análise de dados, e como a gente levar isso para o campo do jornalismo, porque essa é a ideia, não é só observar fluxos, né, de grupos sociais, de dinheiro, etc. e tal, mas é observar a noticiabilidade a partir desses dados. Né? Então, ali é a primeira coisa que a gente vai encontrar. O segundo ponto, né, a gente encontra um pouco mais para frente. São três que eu considero que são fundamentais para que a gente possa ter esse cenário propício agora, né, agora nos últimos anos, logicamente, do jornalismo de dados. Né? O segundo que a gente vai encontrar, aí sim, é a máquina. Como a gente já tem um método, né, a gente já tem uma metodologia, pelo menos o início de uma metodologia, para poder aplicar, né, no levantamento e análise dos dados, a gente precisa de um certo tipo de sistema que permita a gente fazer isso com vários dados. E aí que a gente encontra, logicamente, na hacking, né? Na reportagem assistida pelo computador ou na inclusão dos computadores nas redações. Então, a partir daí, a gente começa a operacionalizar ou fazer rodar, digamos assim, né? Pelo menos incluir dentro desse sistema, desse sistema jornalístico, né? A partir da computação, né? Aquela metodologia que a gente já tinha visto antes do Philip Meyer, né? E com aquela produção, né? Um pouco mais braçal, né? Dos dados. Então a hack ela começa a dar condições da gente conseguir fazer o cruzamento de vários dados, né, de organizar várias bases de dados, mas ainda buscando a notícia não necessariamente nos dados, buscando ela nos acontecimentos, né, mais palpáveis, mais observáveis, ou nos acontecimentos, né, que são relatados a partir de fontes, do declaratório, de fato. O terceiro aspecto que a gente vai encontrar,
que eu acho que é o que dá, o que faz rodar essa metodologia, é quando a gente começa a ter dentro de uma internet semântica, uma web semântica, digamos assim, né, que permite que a gente tenha, né, uma busca maior de base de dados, permite que a gente tenha, né, uma significação maior, inclusive dentro das palavras-chave e tudo mais, ou seja, uma internet que ela se dá não mais somente na palavra específica. Então, quando a gente vai fazer os sites, a gente não faz mais só, né, aquele cabeçalho para colocar as tags ou as palavras-chave, mas a gente vai criar outros sistemas de cruzamento de informações. Então, né, a palavra manga, por exemplo, ela não é só mais manga, né, manga, uma palavra qualquer, ela é dotada de significado que pode ser uma manga para comer, pode ser uma manga de roupa, pode ser uma manga de confeiteiro, né? Então significa, portanto, que a gente tem cruzamento disso junto das bases de informação. Então, ali, a gente vai criando uma condição de agrupamento de bases online que é incentivada, ou pelo menos aqui no Brasil, né, a gente vê bastante disso, que é motivada pela uma quebra do paradigma do acesso à informação, a partir do advento da lei de acesso à informação, né? Então, aqui no Brasil, pelo menos, né, ela começa a se desenvolver, né, a prática do jornalismo de dados, né, principalmente quando a gente encontra, né, grandes bases em portais ou em iniciativas de transparência passiva e ativa, né? Então é quando a gente encontra, por exemplo, né, portais da transparência do governo federal, quando a gente encontra, né, portais de transparência das assembleias legislativas, dos governos, das câmaras, né, e quando a gente encontra também um outro ponto, né, que é a possibilidade de questionar, né, quando a gente fala que é uma quebra de paradigma, é porque, né, o governo ele não mais é orientado, não pelo menos né, pela lógica da controladoria geral, né, da União, ou pelo Ministério da Transparência, ele não é mais orientado pela negativa, né? Ou seja, não sou eu que peço a informação que preciso justificar o porquê eu quero aquela informação, né? Isso é o que balizava, logicamente, as regras de acesso à informação. Então o governo dava um não de cara, você que tem que me convencer. A partir da lei do acesso à informação, né, a partir justamente da motivação pela transparência pública, o que a gente tem é o contrário, né? Então, tecnicamente, pela lei, pelo menos, né, o aparato legal nos faz com que o governo, na verdade, ou o ente público, né, tenha que, de fato, né, justificar a sua negativa. Então a gente não precisa falar por que a gente quer os dados, ao contrário, né? Eles têm que tipificar, ou eles têm que qualificar, categorizar, de fato, né, o porquê não vai dar, né, o porquê tem que dar sigilo, quando que vai dar o sigilo, por quanto tempo vai dar o sigilo e tudo mais, né? Então, isso faz o quê? Então, antes a gente tinha metodologia, né? A gente precisava de uma máquina para rodar isso, agora a gente já tem a máquina, e a gente precisava de dados, que agora a gente tem. Então, isso cria uma condição, portanto, de um ambiente propício para o jornalismo de dados, sobretudo naquilo que a gente vai ver, principalmente dentro do livro.jor, né? Um jornalismo mais focado com bases públicas, né? Com bases de dados públicas. E aí a gente vai ver, logicamente, isso desembocando em uma série de reportagens, uma série de iniciativas, uma série de produções que trabalha, né, uma metodologia. Então, significa, portanto, que o que vai diferenciar, inclusive, esse jornalismo de dados de outros tipos de jornalismo, né? Ele é um jornalismo que ele parte da noticiabilidade dos dados. Então, ele busca na base de dados uma singularidade do fato. E é a partir dele que ele vai, né, que ele vai idealizar o seu gancho, e daí, em última instância, ou pelo menos quando a gente já está pensando na forma de trabalhar a visualização dos dados, que é uma das etapas, logicamente, é onde a gente vai confrontar, logicamente, isso com as histórias vividas, com as pessoas, de fato, com as histórias das pessoas. Mas há todo um trabalho anterior, que é um trabalho de cruzamento de bases de informações. Se a gente buscasse isso no contrário, a pauta ela vai partir, logicamente, das entrevistas com as pessoas, né, para depois fazer um confronto, às vezes, com as bases de informações. No jornalismo de dados, a gente inverte isso. Né? Então, não significa que a gente não vai buscar, logicamente, né, as entrevistas ou buscar traduzir esses dados, que é uma das questões mais caras que a gente vai encontrar para o jornalismo de dados. É uma forma da gente traduzir esses dados. Eu acho que a tradução é uma das questões, uma palavra-chave muito importante dentro do jornalismo de dados. Né? Não é um jornalismo de tabela. Né? E dentro disso, a gente também tem que separar que o jornalismo de dados não é um jornalismo que obrigatoriamente fala só de dados, porque a gente vai ter um outro tipo de jornalismo, que é um jornalismo de relato dos dados, que não é muito diferente, né, pelo menos grosso modo, do que a gente vai encontrar, basicamente, naquelas tipificações de jornalismo investigativo que o Solano Nascimento vai fazer
nos Novos Escribas, né, naquela obra que seria uma síntese da tese doutoral dele, que ele vai dizer que existe um jornalismo investigativo, um jornalismo sobre investigação, né, e que na análise dele há uma redução significativa do jornalismo investigativo, né, nos últimos anos, da pesquisa que ele fez, né, e um aumento do jornalismo sobre investigação, que é basicamente o quê? O jornalismo investigativo é um diário secreto, né, que é um dos principais exemplos que a gente vai ter de jornalismo investigativo aqui no Paraná, que é um jornalismo que tem que tem aí dentro do seu processo uma metodologia que ela está muito vinculada ou muito calcada dentro do jornalismo de dados, mesmo que a gente não discutisse à época, né, esse tipo ou esse formato ou essa nomenclatura, né? E um jornalismo sobre investigação é o que a gente vai ver muito frequentemente, principalmente pós Lava Jato, né? As outras instâncias investigativas, Ministério Público, Polícia Federal, todas elas produzindo, né, conteúdos e investigações, né, e o jornalismo indo, né, investigando, né, ou relatando essas investigações, que seria um jornalismo sobre investigação. Então existe muito jornalismo sobre dados, né, sobre relatos de dados, que é quando a gente vai encontrar o jornalismo que está baseado em relatórios. Né? Então, para que a gente tenha dentro desse processo um jornalismo de dados, né, eu parto do princípio de que a gente precisa ter, né, uma liberdade de cruzamento das informações. Então, um jornalismo de dados não é um jornalismo que só relata dados. Ele precisa ter, dentro da sua idealização de pauta, né, o cruzamento livre dessas informações. E o relatório ele já vem com uma síntese. Um relatório ele já vem dotado de um recorte de informação. Ele já vem com um universo muito bem organizado, arrumado, digamos assim. E o que a gente faz, logicamente, é o quê? É trabalhar com essa possibilidade, ou as possibilidades, né, da realidade estabelecida na síntese desse relatório. Né? Então, o jornalismo de dados ele precisa trabalhar no anterior. E aí ele vai trabalhar, logicamente, com pelo menos 3 etapas. Né? Essas 3 etapas são fundamentais dentro dessa metodologia que a gente vai dizer. A primeira, né, é a metodologia de pesquisa e de busca dos dados. Então é um momento onde a gente vai, né, observar todas as possibilidades de coletas e onde a gente vai fazer a extração de um determinado dado, né, que seria a raspagem dos dados. A raspagem dos dados nada mais é do que a gente retirar esse dado de um determinado espaço, né, de um determinado lugar, ou coletar, né, ou organizar a forma de contabilizar ele, quando a gente vai criar uma base de dados, né, para que a gente possa, a partir disso, fazer todo um trabalho de cruzamento de informações. Né? Então, pegar esses dados, limpar esses dados, né, faz parte dentro desse processo, né, limpar o dado significa que a gente, dentro dessa tabela, a gente vai eliminar tudo aquilo que não está, né, que não é necessário, que atrapalha a visualização. Limpar pode ser tanto no aspecto da formatação, né, tirar às vezes algum código que está ali, algum caractere especial que vai atrapalhar o cruzamento da informação, afinal de contas, né, ele tem que ser organizado dentro das mesmas formatações das outras bases, para que a gente possa cruzá-los, né? Mas também ele pode estar, essa limpeza ela também pode estar dentro de um processo de equalização de dados, que é a gente parametrizar os dados, né? Então é a gente trabalhar a lógica de organizar as bases dentro da mesma linguagem de informação dada aos dados, né? O dado é bruto, então a gente tem que qualificar ele, nessa qualificação a gente tem que organizar, logicamente, uma limpeza que faça com que a gente possa cruzar essas informações. Então, se eu tenho uma tabela, por exemplo, de reais, né, e eu tenho uma tabela que está em outra moeda, sei lá, cruzados novos, cruzeiros novos, então a gente tem que fazer essas conversões para que a gente possibilite, né, o cruzamento dessas informações, né. O outro aspecto que a gente vai ter, outra parte dessa metodologia, está dentro, quando a gente já obteve as informações e a gente começa a fazer os cruzamentos. A partir dali que a gente vai estabelecer um certo tipo de análise ou observação em cima dessas informações, né? Ou observação em cima dos dados que a gente teve, né? Então é a partir dali que a gente vai começar a estabelecer significado nos dados. Então é onde a gente começa a construir a informação. Aquela ideia de que a gente tem os dados, depois a gente tem a informação, né? Daí a gente vai construir a visualização e, por fim, a gente vai construir o conhecimento. Né? O conhecimento é quando a gente já consumiu, né, esses dados, cruzando com várias outras informações, e a gente retoma ou devolve ele, né, com o processo de opinião, que daí seria
um elemento cíclico, digamos assim, ou um processo cíclico, né? Então essa etapa é muito importante, né? Aliás, todas as etapas são importantes, né? Mas quais são as expertises importantes, né? Na etapa anterior, na etapa de obtenção dos dados, né, é muito importante pelo menos 2 tipos de conhecimento. Um é o conhecimento de onde a gente pode buscar os dados, que eu acho que é uma das questões mais difíceis que tem, né? Então, assim, aonde que eu vou conseguir isso aqui? Eu quero, por exemplo, um projeto que o Livre.jor fez, foi encabeçado pelo Lázaro, que é o fundador do Livre.jor, né, que foi justamente, né, fazer uma sobreposição de mapas, né, de áreas de vulnerabilidade, áreas quilombolas, áreas indígenas de reserva, né, áreas de reservas ambientais e áreas de extração ou áreas de interesse, né, de lavras de exploração mineral, né? Então a gente tem vários interesses que né, que se confrontam dentro desses dados, e esses dados estão em todos os lugares. Então foi um processo de organização de informações. Então, a primeira etapa é a etapa da gente identificar onde a gente encontra isso, né? De forma estruturada, de forma possível da gente conseguir, né? Então, a primeira etapa é uma etapa, logicamente, da gente começar a fazer, fuçar, e um trabalho que está sempre nos intervalos das matérias, das reportagens do jornalista de dados, é fuçar, né? É fazer pesquisa, é buscar, usar buscadores, né? Acessar sempre bases e fazer troca, né, de conversas a partir de vários grupos com outros jornalistas de dados, etc. e tal, né? Ainda é um grupo que a gente consegue, né, pelo menos contar na ponta dos dedos, né, quais são as pessoas, os principais nomes, os principais grupos, mas é crescente. Então, logo, logo, né, a gente já tem algumas iniciativas, como o Brasil I.O., por exemplo, que é do Justin, né, um programador, um cara que trabalha com o que a gente vai chamar de libertação dos dados, né? A função dele a bandeira dele é buscar dados que estão, né, em várias bases, principalmente bases públicas, que são de difíceis extrações, de difícil extração, né? E que principalmente ela está engessada. Então ela não permite cruzamento, ou dificilmente permite cruzamento. Então ele faz aquilo que a gente chama de libertação dos dados. Ele retira aqueles dados, ele limpa os dados, né? Ele torna ele acessível para vários tipos de programas, né? Então ele cria uma base de dados e ele disponibiliza, né, dados de CNPJ, né, de empresas, por exemplo, né, dados, né, de doação, né, de recursos do Tribunal Eleitoral. Então, e daí você começa a fazer cruzamentos a partir disso, né? Então, a partir disso, você já é a segunda etapa, já é quando você começa a fazer análise. Então, a partir dessas bases, você já começa a criar, né, hipóteses dentro de basicamente um processo de pesquisa de informação. E essas hipóteses, a partir dessas hipóteses é onde você vai validar, né, nos cruzamentos. Então, se eu tenho bases, eu tenho possibilidades. Se eu tenho bases, como é o que eu falei, de CNPJs de todo o Brasil, e eu tenho bases de doações, por exemplo, né, de campanha eleitoral, eu posso fazer o cruzamento e saber, por exemplo, onde que algumas empresas estão ou não estão, né, direcionando recursos, né, e daí depois fazer cruzamentos com outras informações. Então, a partir dessa série de dados, série de interferências, ou série de métodos de análise de cruzamento, que é onde eu vou começar a organizar de fato, né, a minha matéria, né, a identificar o que a gente vai encontrar de padrão ou de desvio do padrão. São essas duas coisas que são primordiais aqui nessa parte de análise. Então a gente tem grandes bases, né, e a gente vai buscar o quê? Padrões aqui que vão nos dar informação, ou desvio de padrão, né, que vão nos dar informação. Então a gente tem, né, logicamente, a anunciabilidade a partir da organização desses dados. E a próxima etapa já é uma etapa que parte da síntese disso, né? Que é a etapa da infografia, ou a etapa da visualização dos dados. Quando a gente fala visualização dos dados, parece que é só fazer gráficos, né? Na verdade, não é só isso, é onde a gente vai trabalhar o processo de publicação dessas informações. E daí eu parto do princípio que a visualização dos dados é a organização de texto também. Então é conseguir histórias para poder dar sentido aos dados, né? É saber explicar as informações, né? É pensar a melhor forma da arquitetura da informação para que a gente fazer com que as pessoas compreendam de fato, né, o caminho daquelas informações, daqueles dados, né? E que a gente tenha uma apresentação de camadas de informações que vai trazendo ou que vai envolvendo cada vez mais o leitor, né, dentro da produção da informação. E para isso a gente precisa saber quais são os nossos leitores, para saber que tipo de linguagem que a gente vai trabalhar. Se eu vou desenvolver uma série de dados, por exemplo, em um jornal, em um site, né, que ele tem um público, né, que seja um público mais amplo, né, que tenha
uma categorização mais ampla, né, um recorte mais amplo de público, eu tenho que considerar essa multiplicidade de linguagens e de possibilidades de apreensão das informações para que eu possa, de fato, me fazer ser entendido. Caso contrário, não adiantou nada, né, ter todo aquele processo de identificação das bases, todo o processo de análise, se eu não consigo traduzir essas informações para as pessoas. E a tradução, ela vem justamente, né, da forma como a gente quer trabalhar, né, o impacto dessa determinada informação. Se eu quero simplesmente trabalhar, né, essa informação com interatividade, se eu quero trabalhar essa informação próxima, logicamente, a uma camada mais ampla de leitores, eu tenho que fazer com que esses dados eles sejam identificáveis para as pessoas dentro da sua vida. Então, eu não falo em milhões e bilhões. Eu tenho que traduzir esses dados relacionados, logicamente, ao que essas pessoas, né, conseguem identificar de palpável, né? Então, esse é o caso, por exemplo, como alguns projetos de dados, que não necessariamente é um jornalismo de dados, mas são iniciativas que nos ajudam a vislumbrar isso, né, de alguns sites que eles criam algumas extensões, né, para o Firefox, né, onde você consegue, em alguns sites de notícias, converter, por exemplo, valores de matérias que são reportagens de denúncia de desvio de dinheiro, principalmente dinheiro público, fazer as conversões desses recursos, né, em cestas básicas, fazer as conversões de recursos em hospitais, né, agora há pouco, quando a gente estava no Covid, por exemplo, aliás, quando estava mais forte, né, logicamente a discussão sobre, né, desvio de recursos ou superfaturamento de compra de respiradores, né, toda a conversão a gente poderia, logicamente, trabalhar, né, esse tipo de tradução. Esse é um processo, logicamente, de trazer uma informação que seja muito mais clara, né, muito mais atraente, muito mais, né, simples, né, para que os nossos leitores, os nossos, né, consumidores de informação possam de fato perceber, né? Então, esses são os três pilares, basicamente, que a gente vai encontrar dentro desse processo metodológico do jornalismo de dados. A gente percorrendo esses caminhos, né, a gente tem condições, logicamente, de desenvolver reportagens com sustentação, né? Claro, pode parecer às vezes até um pouco simples, né, mas tudo depende da forma como a gente vai ampliar essa investigação, né, e da forma como a gente vai perceber como o jornalismo de dados pode colaborar também em outras etapas, né? Então, quando a gente pensa no jornalismo de dados, não é só a reportagem de dados, a gente pode se apropriar da metodologia, né, o porquê que é importante, né, a disciplina, porque é importante discutir sobre o que é importante, né, a gente conhecer o jornalismo de dados, né, mesmo que de repente eu não queira fazer programação, mesmo que eu não tenha qualquer ideia, né, né, de como, né, abrir uma linha de programação, como cruzar dados no Excel e tudo mais. Mas essa metodologia ela pode ser utilizada para uma prática investigativa de qualquer outro tipo de produção. A gente pode trabalhar essa lógica do jornalismo de dados, ou essa metodologia, né, de raspagem, de análise, de visualização, né, para que a gente possa verificar informações, para que a gente possa trabalhar, por exemplo, o próprio fact-checking, para que a gente possa trabalhar, né, a profundidade de dados, de informações, como vocês estão pensando, como vocês estão, né, conhecendo a partir de grandes reportagens, né? Mesmo reportagens multimídia, por exemplo, uma parte dessa reportagem ela pode ser desenvolvida a partir, né, de visualização de dados, uma etapa dela. Não precisa ser toda a reportagem desenvolvida a partir dessa metodologia, né? A gente pode se apropriar, portanto, né, de cada uma dessas características para que a gente possa, né, a partir disso, né, pensar, logicamente, em reportagens de fôlego, né, que nos deem cada vez mais, né, principalmente que tragam a partir dos dados, dos cruzamentos das informações, dos documentos, né, das bases públicas, né, cada vez mais uma forma de confrontar, principalmente confrontar falas, confrontar declarações, trazer, portanto, credibilidade, né? Essa é uma outra questão também que faz com que o jornalismo de dados, por exemplo, seja, né, ou encontre, né, um espaço muito mais propício agora, também é um pouco, logicamente, por conta, né, de uma digamos assim, de uma crise, né, do modelo, pelo menos de sustentação que a gente via do jornalismo, né, que vai encontrar, logicamente, algumas iniciativas, né, de investigação, uma forma de conseguir ou de retomar um pouco de credibilidade, né, social, né, do jornalismo, e a partir disso, né, daí conseguir, né, outros tipos de sustentação e tudo mais, né. Enfim, essas são alguns elementos que eu acho que são importantes para a gente identificar, né, dentro desse processo metodológico da produção. E aí a questão é, ou que tipo de perfil que a gente pode identificar dentro do jornalismo, né, ou para o jornalista de dados, né, digamos assim, ou como que eu posso começar a desenvolver, né, um conhecimento sobre jornalismo de dados, né? Além das disciplinas, né, do curso, logicamente, que você tem, é muito importante que vocês fiquem atentos, né, aos outros
as outras capacitações que a gente encontra por aí, como algumas que eu já falei até um pouco antes da gente começar a conversar, que era sobre a escola de dados, a própria Brage, né, o Knight Center Lab, né, que tem, né, alguns cursos de introdução ao jornalismo de dados que falam justamente sobre todo esse processo metodológico e mostram na prática como que a gente pode, como que vocês podem investigar isso, identificar isso, analisar isso, trabalhar esses dados, né? Como que, né, separadamente você vai trabalhar cada uma dessas etapas e a partir disso, no final, logicamente, você faz o cruzamento dessas questões, né? Como que você vai cruzar a raspagem com a análise, com a limpeza, e com a visualização dos dados, né? Como você monta matérias com essa metodologia, o que não necessariamente resulta, logicamente, numa matéria de dados, de fato, né? Você usou uma metodologia para desenvolver uma reportagem que se apropria, né, dos dados, né, para pelo menos uma parte, né, do gancho, uma parte do desenvolvimento da sua reportagem, né? Mas agora, eu preciso saber de programação? Não necessariamente. Então, não são poucos os jornalistas, são vários os jornalistas que não conhecem de programação, mas que são bons repórteres, né, de dados. Né? O que a gente vai encontrar bastante é uma complementação ou uma equipe multidisciplinar. Então, a gente vê isso, por exemplo, quando a gente observa, né, algumas categorias até de prêmios, como, né, um prêmio que foi criado não faz muito tempo, que é o Weber Abramo, né, de jornalismo de dados, e lá eles têm a categoria de investigação. Então você tem reportagens, portanto, que vai se apropriar dessas, né, dessas metodologias, mas que vão focar muito mais em investigação de fôlego, né? Como, por exemplo, em 2019, teve uma reportagem que foi muito bem desenvolvida em base de coleta de informações, tanto em bases de transparência ativa quanto em bases de transparência passiva, né? Que ela foi finalista, eu acho que ela não ganhou, se não me engano, quem ganhou nessa categoria foi o Monitor da Violência do G1, que é um mega de um dashboard. O dashboard é como se fosse um painel, né, de informações, né, que usa, né, dados públicos, usa dados, né, do DataSUS e de vários outros para que a gente possa observar, né, o índice de violência em vários lugares do Brasil. Mas uma outra que eu acho que foi bem legal, né, conseguiu trabalhar um desenvolvimento de investigação muito grande, por isso que foi finalista nessa categoria de investigação, que foi foi feito encabeçado pela Juliana Del Piva, não foi só dela, né, do Globo, que é do mapeamento da nomeação de assessores, de comissionados em gabinetes ao longo dos quase 3 décadas do Clã Bolsonaro. Então foi um trabalho empenhoso, logicamente, de levantamento de dados em transparência pública ativa e também pedidos de informação na transparência pública passiva. E ali fazer depois um trabalho de investigação, um trabalho de coleta, de confrontar, de entrevistar, né, as pessoas para saber de fato, né, se estavam ou não estavam, se foram ou não foram, né, se foram nomeados, se tiveram ou não entraram, se participaram ou não participaram, enfim, para confrontar essas informações. Isso é importante, né, justamente esse relato, porque algo que é fundamental dentro do jornalismo de dados é que a gente não pode ficar na fiusa só dos números, né? Então, eu olhar para uma base de dados, somente essa base de dados, né, e não confrontá-la com a realidade, ou não, pelo menos, né, não questionar, né, o método de construção dessa base de dados, né, de alguma forma, eu atuar de forma irresponsável em cima dessas informações, ou eu acreditar muita confiança em quem desenvolveu isso. Então, esse processo de investigação não é um processo só de coleta desses dados, mas é um processo de confrontar, de checar, né? Então, isso é muito importante. E é isso que a gente faz justamente na etapa, principalmente de organização, né, da parte da visualização, né, da parte de organização da reportagem, né, já depois que a gente obteve as bases de informação, que é para a gente identificar a forma como foi construída aquela base, né, se aqueles números que estão ali são números que condizem de fato com a realidade. O DataSUS, por exemplo, é uma das principais bases que a gente utiliza na atualidade no Brasil, né, para desenvolver reportagens sobre violência, reportagens sobre casos de saúde, né, reportagens, né, sobre questões sanitárias, enfim, reportagens sobre acidente de trânsito, aquelas reportagens, por exemplo, né, no ano passado, quando se discutia, logicamente, no governo, não sei se foi no ano passado ou no começo desse ano, quando se discutia, acho que foi no passado, quando se discutia a eliminação da obrigatoriedade da cadeirinha, se eu não me engano, né, foi na base do DataSUS que foram buscadas, né, as informações para poder
para poder confrontar ou falar ou discutir, pelo menos, né, de que a época, quando foi aprovada a obrigatoriedade, teve uma redução significativa no número de acidentes envolvendo crianças, né, na mesma idade, né, que deveriam utilizar aquele tipo de assento diferenciado, né? Então, só que não significa que essa base seja 100% segura, essa é a questão. A gente tem que confrontar esses dados. A gente tem que saber ler as legendas. Quando a gente faz a raspagem ou a gente faz a compilação de informação do DataSUS, por exemplo, ele tem uma série de legendas embaixo que destacam que, por exemplo, em 2018 teve uma mudança da forma de coleta de informação. Né? Em 2017 teve a tal cidade, por exemplo, não declarou os dados e daí o DataSUS está furado quando a gente vai confrontar a informação daquele determinado município. Não significa que isso invalide a base do DataSUS em termos gerais, mas significa que a gente tem que ter ressalvas. Então, quando a gente começa a confrontar os dados e analisar os dados, a gente tem que, logicamente, observar, né, o quanto que isso pode condizer com as histórias, né? Aí, o outro que a gente vai ter, logicamente, é de inovação, é de dados abertos, né? Então, algum processo também dentro isso daquela premiação do Weber Abramo, né? A gente tem daí a de dados abertos, né, que é o trabalho, logicamente, do que a gente tinha falado lá, por exemplo, do Brasil I/O, né, que é a libertação dos dados, que eu acho que é uma questão muito boa, né, ou a do Don't Lie to Me, que ele é um site que faz divulgação de dados, né, de lei de acesso a informações ou obtidos de lei de acesso a informação. Então isso é um trabalho de dados abertos, né, um dado de visibilização de bases, né. Então eles tanto pedem para o governo federal quanto eles buscam dentro das bases, né, dos governos e depois disponibilizam isso, né. Eles fazem um newsletter que eu acho que quem ainda não conhece ou quem ainda não acessou, né, enfim, pode assinar. Eu acho que, se não me engano, o newsletter é meio que gratuito, você recebe semanalmente, né, todos os disparos de bases públicas, né, o Don't Lie to Me, né, lie por causa da lei de acesso à informação. E tem categoria de visualização, então tem ações ou tem projetos que são exclusivamente, né, focados em fornecer dados, em fornecer bases visuais que vão promover depois a análise a partir dos leitores, ou que vão subsidiar, logicamente, outras reportagens, né? Então é o caso do basômetro. O basômetro que é feito pelo Estadão, organizado pelo Estadão, pela base de dados, né, pelo grupo de dados do Estadão. Ela é um grande exemplo de jornalismo de dados em base de infográficos, né? Ou seja, eles criaram, né, um dashboard onde você permite identificar, né, ao longo eu não sei se ele está ativo dentro do governo Bolsonaro, mas pelo menos desde a época do Lula, pegava Lula, Dilma, Temer, e você conseguiria fazer o cruzamento de uma série de informações, né, do Congresso, né? Então pegava o Senado, pegava a Câmara dos Deputados, e você poderia observar ao longo da linha do tempo, né, aonde que estava forte ou não, por exemplo, a base, por isso o basômetro, né, a base do governo, a base contrária, a base de oposição e tudo mais. Então ali era como se fosse um dashboard de referência, né? Quem está trabalhando, por exemplo, reportagens relacionadas, né, à vida pública, né, na federal ou ao governo federal, usava, logicamente, aquele tipo de material para usar como base, né? Essas são iniciativas. Então a gente pode encontrar várias dessas e que são desenvolvidas por equipes, às vezes multidisciplinares. Então, algumas vai ter uma expertise maior, né, do jornalista ou de profissionais, por exemplo, que trabalham com artes gráficas, principalmente na infografia. Outras, você vai ter um processo de investigação muito maior, né, ou seja, né, naquele caso, como eu falei, da reportagem da Juliana Dalpiva, né, sobre o caso dos 28 anos do Clã Bolsonaro, né, é um trabalho de visualização, eles criaram, né, um mapeamento, né, para que a gente visse, logicamente, as ramificações ao longo do tempo. Então ele tem um apelo visual, mas ele tem todo um trabalho de investigação, que parte, logicamente, dessas organizações de dados, parte dessa estrutura dos dados, né? Quando a gente resgata aqui no Paraná, principalmente diários secretos, ele desenvolveu muito o trabalho, né, de fôlego, de redação, de organização, de investigação, né, dentro da matéria, muito mais, logicamente, do que um trabalho visual, né? Então ele é um trabalho de organização muito mais investigativa de base de dados, mesmo que a gente tivesse ali todas as metodologias que a gente encontra hoje, né, em grandes reportagens que são exclusivamente de base de dados, né? Então a gente encontra, né, a criação ou a consolidação de uma base exclusiva deles, né? Ou seja, eles não baixaram uma base de qualquer lugar, né? Eles foram, né, ponto a ponto, nome a nome, por exemplo, nos diários,
né, impressos, diários físicos, inclusive, né, foram identificando, né, nome a nome e depois organizando esses nomes e adicionando informações ou adicionando em cima desses dados brutos, por exemplo, qualificação de dados de informações, e depois criando ali, a partir, né, do fluxo da entrada e de saída dessas pessoas e da relação de poder, né, que elas estavam vinculadas a deputados e tudo mais, né, a noticiabilidade, que é onde eles vão, a partir dali, identificar a trama e daí trabalhar a visualização, que é a forma da gente trabalhar, né, a organização dessas reportagens. Então, existe esse trabalho, que é um trabalho que ele pode ser desenvolvido principalmente com, né, as principais estratégias que a gente já encontra desde o jornalismo investigativo, desde o jornalismo literário e tudo mais. Alguns, né, dependendo da temática, logicamente, com uma verve literária muito maior, que é quando a gente vê algumas reportagens, por exemplo, né, principalmente da agência pública, né, são reportagens que elas trabalham muito mais, né, burilam muito mais o texto, né, trabalham muito mais o texto, né, a narrativa, a vida, né, a expressão das pessoas, né, sem, logicamente, né, perder a dureza dos dados. Mas também tem outras, né, que trabalham muito mais essa lógica da visualização, né, do trabalho gráfico, né, que está dentro principalmente de matérias como, por exemplo, do Nexo, né, que tem uma verve de visualização muito maior, né? E daí lá fora a gente tem várias outras iniciativas, né, o próprio The Guardian, né, que é um grande espaço, né, um grande núcleo de jornalismo de dados, né, responsável por várias reportagens de fôlego, né, responsáveis pelo desenvolvimento, né, de boa parte, né, das metodologias que a gente encontra hoje aplicadas nas redações, né, elas foram embrionárias lá, né, surgiram de fato, né, a partir dessa redação, né, do The Guardian, né. E daí, claro, existe todo um trabalho, né, ou pelo menos toda uma de quem é mais entusiasta da tecnologia, né, existe todo um trabalho que está relacionado a se apropriar de linguagem de programação. Fato é que, mesmo que você não queira aprender linguagem de programação, né, você não queira, né, trabalhar, né, com infografia, né, ou trabalhar pelo menos com essa parte mais dura do jornalismo de dados, pelo menos entender essa metodologia e compreender mais ou menos, né, como que a gente pode buscar esses cruzamentos ou saber aonde a gente pode buscar as informações, eu acho que é fundamental para que você possa encabeçar reportagens, para que você possa desenvolver o planejamento e orientar, né, outros profissionais que trazem daí sim, né, a expertise dos seus campos para cá. Então, né, tem vários programadores, várias pessoas que trabalham, que atuam no ramo da tecnologia, que são super dispostas, né, a desenvolver linguagem de programação, a aplicativos, né, que trabalhem com os dados, trabalhem com raspagem, automação dos dados, né, trabalho, por exemplo, com projetos como o Serenata do Amor e vários outros que fazem uma leitura de bases de informação, né, e que a partir daquela leitura pode automatizar, por exemplo, né, certos julgamentos, certas abordagens de dados, né, ou encontrar desvios ou encontrar padrões, né? Então, o deputado gastou muito em cima disso, ele já aperta um alerta dentro de uma programação pré-estabelecida. Mas, às vezes, esse pessoal ele precisa de uma certa orientação, e essa orientação dos dados relacionados, logicamente, à noticiabilidade, ele vem do campo jornalístico, né? Então, a nossa função, mesmo que, de repente, a gente não queira trabalhar com essa programação, é isso. Né, pelo menos organizar ou pensar nessa metodologia para saber como que a gente pode orientar esse pessoal, né, orientar essas equipes para que a gente daí, a partir disso, né, consiga, né, desenvolver grandes projetos. Eu consigo mostrar, Maura, a minha tela daqui? Consegue. Deixa eu te explicar. Tá vendo ali que tem parece para ti uma barrinha no meio? Sei, dos 3 pontinhos ou aquele que tem uma seta para cima? Uma setinha para cima. Legal. Aqui no meu tá em inglês, é Open Share Tray. Não sei como é que tá no teu. Às vezes tá em português. O meu tá traduzido aqui já. Abrir bandeja de compartilhamento. Isso. Beleza. Aí tu vai clicar e daí vai escolher a tela para tu compartilhar. Beleza, tá. Eu vou colocar aqui. Então, eu tenho mais alguns minutos ainda? Tem, claro. Pode mandar bala. Beleza. Só para que a gente possa compreender mais ou menos um pouco sobre essa metodologia. Tá, vocês estão vendo aqui o portal da transparência da Assembleia Legislativa? Eu tô vendo. Tá. Os alunos estão vendo? Vocês estão vendo, gente? Sim. Sim. Ah, legal.
Então, assim, é só para que a gente possa compreender mais ou menos como que a gente pode usar essa metodologia, usar essas etapas, por exemplo, para que a gente possa, né? Opa, ó, falei que tinha alguns cachorros por aqui. Essa é a Bonnie. Desculpa, gente. Então, como a gente pode, na prática, identificar ou usar, né, esses processos para que a gente possa criar algumas aplicações, né, em dados, ou para que a gente possa balizar reportagens, né, que vai se originar a partir dos dados. O portal da transparência da Assembleia Legislativa, não sei se todo mundo já conhecia, né? Você consegue acessar ele direto, né, do site da Assembleia, da Alep, né? Basicamente, assim, não necessariamente isso é regra em todas as outras assembleias, mas aqui, né? Aqui no Paraná, os deputados eles recebem, além do recurso que seria o salário, né, e verba de gabinete e tudo mais, eles ainda têm direito a conseguir ressarcimento de gastos relacionados à sua atuação parlamentar, que é o que a gente vai chamar de verba de ressarcimento. Então, todo mês, um deputado ele consegue, vamos supor, né, gastar com combustível, com aluguel de casa, com aluguel de carro, né, cerca de 31 mil, se eu não me engano, né. Esse é o teto, né? Então ele pode gastar, é ressarcimento, então ele não recebe esse dinheiro, né? Ele diretamente, ele gasta, pega a notinha, vai lá, apresenta e recebe esse recurso do retorno, né, da Assembleia Legislativa. E quando a gente estava no Livre Jor discutindo sobre isso, né, identificando ou observando mais ou menos esses dados, né, nos incomodou um pouco sobre a forma como é apresentado, né? Pelo menos quando a gente criou foi quando a gente nos motivou a criar um observatório, que hoje está desatualizado, né, principalmente por conta da pandemia, mas que logo a gente vai reatualizar ele. Então, assim, nos incomodava a possibilidade da gente cruzar as informações. Por quê? Porque a forma de publicação dos dados, né, da Assembleia à época, não mudou muito de lá para cá, mas a forma de publicação dos dados era uma forma não acessível, ou pelo menos ela era transparente na palavra, mas não na prática. Então, se eu quisesse saber, né, ao longo de sei lá, eu pego um parlamentar, vou pegar um determinado deputado, e eu queria saber quanto que esse deputado gastou de transporte, gastou de combustível ao longo de vários tempos, de vários meses, vários anos, por exemplo, quanto que ele gastou em publicidade, né, quanto que ele gastou em alimentação. Eu não conseguiria obter essa informação, pelo menos não facilmente aqui pelo portal da transparência. Eu precisava fazer o quê? Então, a partir daqui eu tinha que selecionar o ano. Então, vamos lá pegar, por exemplo, 2019. Do ano eu tinha que selecionar o mês, então pego março. E daí eu clico em pesquisar. Tá aparecendo aí, né? Uhum. Sim. E daí eu tenho que clicar no deputado. E depois de eu clicar no deputado, eu pego e clico no ressarcimento. E daí ele vai me abrir uma aba de PDF com as indicações de valores. Então, por exemplo, o presidente da Assembleia, o Adhemar Traiano, né, ele tem direito a um ressarcimento de 31.470 por mês. Ele teve uma verba ou um recurso ressarcido de 53, né, porque é cumulativo esse valor. Então, essa outra coisa que nos motivou a investigar ou observar esses dados, né? Porque cada deputado tem 31 mil por mês, se ele não usa esse valor, o que sobrou desse valor acumula com o mês posterior. Então, se eu não gasto 31 mil, gasto 10, por exemplo, 21 mil fica para o próximo mês, daí no outro mês eu tenho 50 e tanto, e por aí vai. Até o final do ano, que é quando zero, né? Então, aqui, esses dados, eles estão aqui por esse mês. Se eu quero saber no outro mês, eu tenho que voltar, fazer a pesquisa, né? E buscar todos os dados separados, né? E aí que começou a incomodar a gente. Pô, mas como que eu faço, então? Ou como que um cidadão, né, conseguiria... Vou fechar aqui, tá? Conseguiria... Não sei se voltou a câmera... Não, ainda não. Ah, eu tenho que ativar. Entendi. Agora voltou. Né? Então, assim, a gente ficou com aquela pulga atrás da orelha. Mas como que a gente faz, então? Né? Como que um cidadão normal, comum, normal que eu diga, que tenha um conhecimento não especializado de uso de dados, né, ou de análise de dados, ou de jornalismo, ou enfim, como que o cidadão acessa aquele site e ele consegue fazer a identificação de quanto que o parlamentar que ele votou, por exemplo, né? Eu ajudei a eleger esse deputado, né? Quanto que esse deputado gastou, como que ele está gastando, como que ele está utilizando esse recurso. Né? Então, a partir daí que a gente começou, então a gente já sabe que existe essa base. O que a gente precisa fazer aqui? A primeira etapa, a gente precisa raspar os dados.
Então, a partir da leitura das informações que estão lá, daquelas bases separadas em PDF, nós fizemos uma forma de organização de base de dados, né, que conseguisse, né, dentro de uma tabela, né, que foi a forma como a gente buscou de organizar isso, que conseguisse mês a mês raspar aquelas informações de lá, para que a gente pudesse, a partir daí, né, observar padrões. E foi aí que a gente chegou nisso aqui, que eu já vou passar para vocês. Deixa eu só... isso aqui, que é do meu Drive, né? Que é uma tabela simples, né? É uma tabela com várias colunas, várias linhas, né? E a gente tem deputado, a gente tem mês, a gente tem o ano, a gente tem as rubricas, que são os tipos de gastos que são possíveis, são permitidos, né, por cada parlamentar, né, ao longo do seu exercício parlamentar, né, dentro da Assembleia. E a gente foi automatizando essa raspagem lá e trazendo para cá, né? Tudo bem, a gente já consegue observar um certo tipo de padrão. A gente sabe, por exemplo, que todos eles gastam praticamente combustível, né, todos os meses. Então a gente sabe que o maior gasto muito provavelmente está para cá. Ou pelo menos, né, há um grande gasto, né, em combustível. O transporte é o que eles mais gastam. Mas ainda assim não era o suficiente para que a gente pudesse, né, talvez organizar uma leitura mais fácil, né? Então a gente teve primeiro a etapa, então, logicamente, eu já estou compartilhando outra tela, tá? Então, primeiro a identificação da base, o segundo foi a etapa de raspagem e começo de filtragem desses dados, e daí que, por fim, a gente chega, logicamente, na parte de visualização. Nosso objetivo aqui, que é isso que está aparecendo aqui, que é um dashboard, que é aquilo que eu tinha falado, ele é basicamente como se fosse um painel de informações de dados. Esse painel ele é alimentado pelaquela única base, né? Uhum. E a partir daqui, o cidadão ele consegue simplesmente, né, filtrar. Então aqui, ó, se eu não conseguia pegar o valor do Ademar Traiano, por exemplo, do quanto que ele tinha gasto, né, de combustível em um determinado ponto, aqui eu posso pegar, né, em 2019, dos meses que foram avaliados ou coletados, eu sei que ele gastou já 281 mil de combustível. E eu sei que, por exemplo, ó, a gente tem um gasto, né, que ele é muito mais elevado, principalmente aqui em novembro, né? Justamente quando a gente está chegando nos últimos, quando a gente pega todos os parlamentares, logicamente, né? Os maiores gastos eles estão mais próximos ao fim do ano, né? Que está relacionado justamente o quê? Logicamente o tempo, onde ele tem a finalização do ano, né, ou da atividade, onde ele vai gastar mais com jornais, quando ele vai gastar mais com comunicação, mas também, coincidentemente, é onde ele vai zerar o recurso que ele acumulou ao longo do ano. Então, ele também tem um maior gasto ali, por exemplo, desses valores. Mas essa aqui foi uma forma da gente trabalhar a visualização, né, dentro de um sistema de dashboard, para que aqueles dados que estão totalmente separados, né, totalmente, né, incomunicáveis entre si, né, que eles pudessem fomentar a partir, né, da leitura de cada pessoa, né, discussões, debates, né, leituras, fiscalizações. Isso aqui é um material que a gente usou lá no LivreJor para várias reportagens, não apenas dentro do LivreJor, mas também como agência, né? O LivreJor hoje ele se coloca como uma agência, né? Agência de informação, de notícia, né? Mas assim, também de reportagens que a gente publicou em outros lugares, né? Na própria Gazeta, no Plural, em vários outros veículos parceiros, né? Então, eu acho que é isso. É isso. Deixa eu ligar aí. Obrigado, Alexandre. Não sei se não vazou muito o áudio aqui, viu? Né? Não, tava ótimo. A Boni, ela começou a ficar meio... Professor. Oi. Posso estar fazendo uma pergunta? Pode, claro. Eu queria saber, por exemplo, assim, aonde que eu acharia dados, aonde que eu procuraria o portal Transparência, por exemplo, para saber números de, sei lá, mulheres que procuraram essas academia ou clínicas estéticas agora durante a pandemia. Que lugares que eu procuro dados assim, que não seja tipo portais da transparência de política, essas coisas? Olha, existem bases que a gente vai encontrar, né, vinculadas, neste caso, a planos de saúde, né? Se são procedimentos não estéticos, né, e eles passam, por exemplo, pelo sistema de planos de saúde, a gente pode conseguir isso dos relatórios, né, da
tem uma autarquia, né, que faz o controle, faz a fiscalização de assistência complementar, suplementar, né? Então, a partir disso, às vezes, você consegue fazer esse levantamento. A gente não consegue esses dados exclusivamente de clínicas, por exemplo, que não são cadastradas ou vinculadas ao SUS, né, que não são vinculadas a um sistema, né, a um sistema de único de levantamento de dados, por exemplo. Então, ele já dificulta essa contagem. Mas se ela passa, por exemplo, por esses atendimentos de plano de saúde, é muito mais fácil, né? Se é o caso, por exemplo, de um projeto que a Rosiane é uma jornalista de dados que atua pelo Plural, né? Ela que é uma das idealizadoras do Plural, né? Ela trabalhou uma vez, o Livre Jorge colaborou no tratamento de dados, né? Que, se eu não me engano, não me lembro agora se o portal se chamava Nascer Bem, mas ela ali fazia um cruzamento de informações que parte eram dados também da saúde suplementar, né? Então a gente tinha alguns dados ali relacionados, por exemplo, a informações de cesáreas, de partos normais, né, que foram custeados, né, não pelo SUS, mas direto pelas pessoas, né? Uhum. E quais que são os portais que a gente consegue achar? Que você até comentou rapidinho, só que acabou não dando tempo de eu anotar. Que eu comecei a anotar os portais que estavam dando exemplo de achar dados. Pode repetir? Ah, sim. Olha só, eu até posso. Eu tenho ali no Livro Jorge, a gente tem um Excel com algumas bases. Se a professora Maura não se importar, eu posso passar depois para ela e ela pode compartilhar com vocês. Claro. Mas, assim, pelo menos dados públicos, a gente sabe que são vários, né? São várias bases que a gente pode utilizar, né? Alguns mudaram de nome, né? Mas, por exemplo, se eu quero saber como é que está a situação do Brasil com relação à importação e exportação de informações, de produtos, por exemplo, né? Agora mudou o nome, mas até então era o Alice Web. Então, a gente sabe que o Ministério das Relações Exteriores, ela trabalhava com uma base de registro, né, de importações e exportações. Então, ali a gente já tem uma série de informações. Dados de saúde é o DataSUS, né, é exclusivo lá, né? Lá você encontra uma base fenomenal, gigantesca, né, de dados ambulatoriais, né, dados vitais, né, dados de acidente de trânsito, né, dados relacionados à violência contra a mulher, né? Tem bases também, por exemplo, de denúncias, no caso, se fosse da violência contra a mulher, a gente pode pegar do 180, né? É uma base que daí eles já alimentam, ou eles já criam, né, anualmente. Tem bases da ONU também, bases internacionais, que a gente pode utilizar de informações econômicas e sociais de todos os países, que são os mais variados possíveis, relacionados, logicamente, a IDH, relacionados, né, à representatividade. Existem os próprios portais da transparência dos órgãos públicos, né? Existe o dadosabertos.com, né, o .org, que é o site de dados abertos, ou é o projeto de dados abertos do governo federal, onde vários entes do governo federal podem assinar, né, esse tratado, né, assinar esse portal, e daí eles disponibilizam de forma aberta, né, os seus dados, né? Então ali você vai encontrar bases de praticamente todas não, mas pelo menos uma grande gama de ministérios e secretarias, e também dos estados, né? Porque esse mesmo portal ele reúne também informações de universidades federais, né, algumas informações estaduais, né, governos que querem mandar dados para lá. Então a gente também consegue dados, né, dentro do próprio site do Senado, com relação, por exemplo, a gastos parlamentares, né, também na Câmara, aliás. Aqui em Curitiba, né, a própria prefeitura disponibiliza uma área de dados abertos, dados do 156, né, que eu acho que é bem legal da gente poder fuçar, para a gente ver basicamente qual que é o termômetro, né, da prefeitura, o termômetro que a prefeitura utiliza, por exemplo, para poder analisar as reclamações, né, e as necessidades dos bairros. Né, existem dados de atendimento da própria Guarda Municipal, né, a Câmara também tem alguns dados dentro do portal da transparência, enfim, os portais são os mais variados possíveis, né? Eu vou passar isso que a gente usa basicamente como arquivo e como referência, e eu acho que a partir dali dá para vocês, né, dá para fuçar bastante, né? E tem que ficar sempre atualizando esses dados, né? Porque principalmente quando você tem alguns processos de automações, né? Como vou criar o próprio Serenata do Amor, né? Que é
um robô que faz uma leitura de dados, né, relacionados ao Congresso, né, qualquer mudança, né, de código de acesso do site original, por exemplo, ele vai demandar de revisitar, né, toda a programação, né, e retomar, né, o projeto para que você possa atualizar e parametrizar. Esse é o caso aqui, por exemplo, da Assembleia Legislativa. Né, a partir de 2020, eles mudaram um pouco a forma de alimentar e eles criaram um outro site de transparência que, por incrível que pareça, ele não melhorou, ele piorou, porque você precisa acessar mais, você precisa clicar muito mais para poder acessar as mesmas informações que acessava antes, né? Então ele dificultou o acesso a determinada informação, mas que ele requer uma outra leitura do código para poder fazer automação, né? Uhum. Serenata do Amor, o nome do robô? Isso. Isso é o do Congresso, né? Que engraçado. É. Posso eu te fazer umas perguntas que me surgiram Pode. aqui? Desculpa, eu não quero entrar na frente dos alunos, mas só para colocar, de repente até já estou adiantando alguma questão. A minha principal dúvida, eu acho, né, olhando assim o trabalho de vocês e o trabalho, né, em jornalismo de dados de modo geral, assim, é mais a questão da interpretação, sabe? No sentido assim do como é que tu garante um grau de confiança, sabe, de que a tua interpretação dos dados tem fundamento. Te dar um exemplo, né? Tu mostrou lá os dados daquele dashboard lá. Eu não entendi se foi feito por vocês ou não. Aquele dashboard lá dos deputados. Isso. Foi feito pela gente. Aí vai aparecer lá, né? Tu mostrou os dados de combustível, enfim, né? Sei lá, né? Claro que não sei nada desses dados, mas parecia assim dados altíssimos. Uns que gastaram 6 mil no mês, acho, né? E daí, imagina assim, tu vai olhando aqueles dados, talvez te levante alguma desconfiança, né? Que gastou 6 mil. Não sei, eu sempre fico pensando assim, como que tu garante assim, o teu grau sabe, de achar que eu fiz uma interpretação e não é isso, sabe? Como que lida isso? Se tem algum exemplo, assim, de uma má interpretação de dados, sabe? Que já tenha dado algum problema. Queria te colocar, vou só emendar minhas perguntas, assim, que são meio, sabe, ligadas. Isso eu queria te perguntar. Em relação a essa disponibilização dos dados pelas instituições, eu também tenho uma pergunta que talvez seja meio besta, assim, sabe? Mas o quanto que também esses dados podem ser falseados ou não, sabe? Tipo, o que garante a veracidade desses dados? E eu queria também perguntar um pouco como que está sendo isso agora no governo Bolsonaro, sabe? Tipo, se houve alguma mudança. A gente sabe que houve, né? Mas talvez tu pudesse falar um pouquinho mais no que, assim. Até na semana passada, eu e os alunos, a gente discutiu o exemplo lá dos números de Covid, que daí os veículos jornalísticos se uniram, fizeram aquele consórcio, sabe? Então, principalmente essas três, assim, se tu pudesse comentar. Beleza, então vamos lá. Primeiro, né, tem duas situações, né? Quando você produz a sua base de informação, teu grau de confiança ele acaba sendo um pouco maior, né? A partir do momento que você sabe quais foram as formas de organização e qual foi a regra, né? O método de coleta dessas informações. Então, assim, só um minutinho. Desculpa. Então, assim, o grau, né, está relacionado, logicamente, aos dados que são publicados pela própria Assembleia Legislativa. Né? Então, há uma responsabilização na publicação dos dados de gastos que a gente acaba confrontando depois, logicamente, a própria Assembleia, né, dessas divulgações. Né? Esse é o primeiro ponto. Né? O segundo está relacionado, logicamente, a saber que aquele dado que a gente raspou é o dado que está lá publicado. Então, essa é uma questão que é um pouco diferente de se a gente baixasse os dados. Então, quando eu baixasse o dado simplesmente, do nada, né, assim, tem um espaço, por exemplo, do portal da transparência que você vai lá, clica e baixa, não existe no portal deles, mas vamos supor que tenha, né? Se eu pego um dado qualquer, ou um dado que outra pessoa, né, pegou, a primeira coisa que eu preciso fazer é observar como ele foi organizado, qual que é o tempo, qual que é a metodologia de organização desses dados, né? Aonde que eu posso confrontar para ver se a base que eu estou vendo, ela está publicada em algum outro lugar também, né? Ela tem um certo grau de confiança com relação àqueles dados que estão publicados, né? E a terceira etapa é a etapa de checagem. É quando a gente começa a confrontar com vários outros.
Então, aqui no caso dos dados da Assembleia, é confrontar, por exemplo, com tabela de gastos, né, ou né, com o próprio relatório de gastos, né, anual da Assembleia, é confrontar a própria assessoria de imprensa com relação ao total de gastos, outras planilhas de gastos, né? Isso quando a gente não tem acesso, daí, a partir da própria Lei de Acesso à Informação, né, às notas gastas, né? Então, ali a gente pode ter uma forma da gente observar, né, qual que é, de fato, né, o grau de confiança dessas informações. Aqui a gente está falando, logicamente, de um dado, ou pelo menos de um rol de informações que são mais fáceis de contabilizar. São 45 parlamentares, né, cada parlamentar por um mês, etc. e tal. Mas e se a gente pega um DataSUS da vida, que eu acho que é uma base muito grande, e que é uma base que tem um grau de intervenção muito grande, que eu diga, de várias pessoas contribuindo para preenchê-la, né? Ali, a gente, sempre quando eu observa o desvio, a gente tem que fazer todos os tipos de confronto possíveis. Então, é observar os dados de confronto de um município, por exemplo, vamos supor que, de repente, um município lá, na dengue, né, a gente estava usando dados da dengue e aparece lá um município aqui do Paraná que teve um caso absurdo, por exemplo. A primeira coisa que a gente faz é confrontar os próprios órgãos públicos de lá com relação a esses dados, a coleta, a Secretaria, né, de Saúde, né, para a gente observar, né, qual que é o grau, né, de reverberação desse dado lá, né, de fato. E a partir daí a gente começa a confrontar essas informações com outras bases também, sempre que possíveis, bases que consigam, né, que estejam relacionadas ao mesmo dado, ou que pelo menos eles estão, né, são facilmente, né, confrontados ou comparados, digamos assim, né? E é nas histórias, né? É buscar, é a partir dos dados para a gente observar, logicamente, na realidade e ver o que está por trás daquela determinada informação. Não foi necessariamente um jornalismo de dados, mas foi uma análise, né, rasa dos dados. Por exemplo, quando aconteceu, isso foi na eleição na eleição do Greca, quando ele entrou agora, ele voltou, né, à prefeitura agora. Então, que o Furich estava buscando a reeleição. Existiam dados ali da Secretaria de Saúde Municipal, que foram publicados no próprio site da Secretaria Municipal, de sífilis congênita, né? E eram dados que mostravam um crescimento significativo nos últimos tempos, né? Então dava uma ideia de que parece que a gente está tendo um surto de sífilis congênita. E o que faltava ali dentro desses dados que foram publicados, né, e foram depois reproduzidos pela imprensa, né? O que faltou foi uma leitura do que está contextualizado junto com os dados. Quando você identifica ou tem qualquer tipo de identificação ou qualquer tipo de indicação, né, de que a mãe, né, ela tem sífilis ou de que há a possibilidade de ter, né, você tem que notificar. E aqueles dados, portanto, são de notificações. Daí depois você tem todo o diagnóstico posterior, tem todo o acompanhamento, e não significa que isso vai resultar, logicamente, né, em dados positivos posteriormente. Mas daí a notificação ela já foi feita. Então a gente tem uma base, essa base ela é dados altos, mas você tem que considerar que ali são só as notificações. As notificações podem ser, né, depois analisadas, e elas são, né, investigadas e elas têm que ser validadas. Que é isso que a gente tem bastante no DataSUS. Existe o Sinan, uma base de notificações, e daí depois tem os dados consolidados. Os dados consolidados, tecnicamente, eles já passaram por todo um processo de confronto, de análise, que ele te apresentam, ou pelo menos ele pressupõe um grau de confiabilidade melhor. Então ali a gente já tem as ressalvas, já tem as análises, já foram feitas as parametrizações e tudo mais, né? Então, quando a gente observa isso, a gente tem que considerar, né, o que a gente vai encontrar ali, né, e o que a gente tem que observar da organização daqueles dados. Então, o grande desafio realmente é esse. O grande desafio é a gente, né, ter garantia daquelas informações para que a gente possa publicar. E aí a checagem ela é a maior possível. Desde a gente rechecar, né, o código, para ver se o código que a gente usou de raspagem vai dar o mesmo resultado várias vezes quando a gente vai fazer raspagem, né, que ele não vai ter uma inconstância, que vai aparecer de repente uma base diferente, né, até a gente observar, logicamente, né, qual foi a organização daquelas bases de dados original, né, aqueles dados originais, como que eles são alimentados, e confrontar com os próprios órgãos produtores daquela informação, né, e com outros, né, que também consigam, né, organizar outras bases de dados ou analisar aquilo, né. Uma coisa que eu acho que é bem interessante também, eu vou reproduzir uma página aqui,
eu esqueci de mostrar antes. Isso aqui é uma outra coisa que eu acho que é bem legal, né? Que não só com relação à confiabilidade dos dados, mas é a forma como a gente lê os dados. Isso aqui é um BuzzFeed, onde eles juntaram as 10 mais bizarras correlações. E aqui, por exemplo, vocês estão vendo? Está aparecendo para vocês? Oi. Eu abaixei meu microfone aqui, porque estava beleza. trem. Logo eu passo aqui, então. Então, ó, aqui, por exemplo, a gente tem uma correlação de venda de sorvetes com o número de mortes, ou o número de assassinatos, por exemplo, né? Então, significa que quanto mais a gente vende, né, mais a gente tem assassinos por aí, solta. Né? Ou aqui, por exemplo, né, com relação ao aquecimento global, né, e piratas. Veja, então, a gente pode ter várias bases de dados, e essas várias... Esse link depois eu posso colar ali para vocês darem uma olhada, tem várias outras coisas aqui. Então, a questão, por exemplo, de pessoas sobre o tamanho do pênis e se o país é pobre ou não é, enfim, quanto o país mais pobre, maior, enfim. Umas correlações absurdas, né? Alimento orgânico relacionado ao autismo. Então, são coisas que às vezes são baseadas em leituras equivocadas de dados, né? Isso existe. Esses dados existem, foram publicados em algum lugar, isso? Esses dados existem, são publicados em algum lugar e alguém foi lá e disse que tem uma correlação entre elas, entende? Então, não, mas a correlação existe. É isso? Não que ela exista na prática, mas tipo, alguém fez essa correlação. Alguém fez a correlação. Levando a sério. Alguém fez a correlação, exato. Né? Alguns levando a sério e outros fazendo brincadeira, mas alguns levando a sério. Então, é isso que às vezes é o problemático. É quando a gente tem essa nossa hipótese e a gente não considera qual que é a viabilidade real dessa correlação. Existem correlações que elas são lógicas, mas não significa que eu tenha dados que me sustentem exatamente isso. Né? Como, por exemplo, eu posso pegar dados eleitorais da última eleição presidencial, identificar, né, quais são os estados que foram onde o rendimento de um determinado candidato pró-armamento, né, ganhou, e de repente confrontar dados depois pedidos de números de licença, por exemplo, de armamento, né, e estabelecer uma correlação. Né? Existe um alto grau aqui, mas eu não posso obrigatoriamente determinar causalidade a partir somente desses dados. Então, isso é uma coisa que tem que ter responsabilidade na análise dessas informações. Né? Então, esses dados, eles são reais, esses dados podem existir, eu tenho um número que pode me determinar um certo padrão desses mesmos estados, né, com relação ao pedido de licença de armas, né? Isso a gente pode pedir para a Polícia Federal, né? Eles disponibilizam essas bases de dados, né? E eu posso também pegar os outros dados que já estão abertos lá no TRE, os dois dados, de repente, eles podem ter um grau de fidelidade grande, né, dentro das suas próprias bases, mas não significa que eu possa simplesmente correlacionar eles, né, sem ter qualquer outro tipo de parâmetro, né, para que a gente possa estabelecer que isso está obrigatoriamente correlacionado com aquilo, né, que é um pouco essa questão, né, desses dados que estão aí no link. Né? Legal. E do Bolsonaro lá que tu acha que mudou, assim, mudou alguma coisa nesse governo? Então, principalmente naquilo que diz respeito à lei de acesso à informação. Eu acho que esse é um dos grandes problemas, né? Nós tivemos vários ataques a essas instituições da transparência que vinham sendo fortalecidas ao longo dos outros governos, né? Ou pelo menos, né, que estavam ganhando, né, um espaço maior para que elas se consolidassem sem grande interferência. Né, de forma negativa, né? Uma das primeiras é logo que o governo assume, né? Isso foi em fevereiro, a partir do vice, né? O Mourão, em fevereiro do ano passado, né? Quando eles assumiram, e ele assumiu interinamente, ele já publica um decreto que amplia o número de pessoas do governo que poderiam decretar à época sigilo, né, em cima de determinadas informações. Né? Isso é uma interferência significativa a partir do momento em que não são só pessoas com um certo grau de hierarquia, mas ele ampliava principalmente para comissionados, né, o que tem um alto grau, logicamente, de interferência política. Né? Não necessariamente né, existe aí uma
uma tese, né, logicamente, que há uma correlação muito grande, né, de relação política, né, do preenchimento dos comissionados e não mais, inclusive, em detrimento, logicamente, de escolhas técnicas. Claro, isso foi derrubado, né, principalmente por conta de uma grande pressão, né, das organizações da sociedade civil, né, vinculada principalmente à defesa do direito ao acesso à informação, né, mas isso vem sendo reincidente em várias outras situações, né, em desrespeito ao tempo mínimo, ou tempo máximo, aliás, de pedidos de informação, né, de dar a resposta, ao caso dos 10 a 20 dias, né, e mais uns 10 dias depois, né, relacionado à ampliação daquele dado, aquela prorrogação, né, então no caso de 30 dias, então passar muito mais desse tempo, né, respostas lacônicas, né, decretar sigilo e muito mais informações. Então tem uma série de desrespeitos que são crônicos ali, né, e que são paulatinos. Então isso nos dá um cenário de que há um prejuízo muito maior, logicamente, né, para a transparência pública. E isso interfere no jornalismo, logicamente. Isso interfere. Então, tendo que recorrer, né, jornalistas e veículos tendo que recorrer a outras instâncias, como o próprio Tribunal de Contas, né? Isso é um caso, por exemplo, esse Don't Lie to Me, né, esse grupo, né, de São Paulo, né, eles conquistaram uma base de dados, né, ou a partir de uma ação no Tribunal de Contas, eles conseguiram a liberação de praticamente 3 décadas de dados de pagamento de pensão, né, a servidoras vinculadas ou, né, vinculadas ao campo militar e tudo mais. Isso, né, foi uma grande vitória, né, principalmente no campo jurídico, mas, olha, é uma informação que ela deveria estar disponível já, né, mas que o cenário faz com que a gente, né, tenha uma resistência, né, às vezes até uma retomada, logicamente, né, do paradigma anterior, né, de negar os fatos, negar as informações, né, e além, claro, de um grande confronto interno, né, as informações que são as informações públicas, né, a declaração que confronta os próprios dados públicos, né, isso que às vezes nos coloca numa sinuca de bico justamente de validar aquelas determinadas informações, né. Claro, existe uma responsabilidade em cima das divulgações dos dados, a gente sabe que, né, existe uma responsabilidade de quem publica, né, mas, enfim, entre a responsabilidade e a gente ter a responsabilidade na análise das informações, né, é muito mais da gente ter a responsabilidade em cima disso, né, não ficar contando com a responsabilidade, né, do servidor ou, né, do político comissionado, né, que divulga aquela determinada informação. Mas existe uma grande resistência, sim, principalmente em questões mais polêmicas, né? Eu falei que o trem ia chegar aqui, agora chegou aqui. Que rápido. Ótimo, obrigada. Pessoal, vocês têm perguntas? Aproveite a oportunidade. Eu coloquei os 2 links aqui, tá? Depois ali no chat, tanto o serenata.ai, e esse do BuzzFeed, né? Deixa eu até clicar aqui para salvar. Pessoal, alguma pergunta? Querem tirar alguma dúvida em relação às reportagens agora para o segundo bimestre, né? Saiu uma reportagem, até mostrei para os alunos semana passada, uma mini reportagem, digamos assim, não sei se daria para chamar, não estou falando no sentido de menosprezar, né? Não sei se tu conhece aquela newsletter, O Expresso, aquele Curitiba, sim. Que é bem legal, né? Aí saiu uma reportagem, como se fosse um infográfico, assim, feito com a colaboração da Adriana Baggio, legal. que era sobre os números de assédio em Curitiba. E aí, até conectando um pouco com o que tu disse em relação à interpretação dos dados, às vezes me dá a impressão que a contribuição do jornalismo de dados é mais do que necessariamente a interpretação, mas a exposição dos dados, né? Eu quero dizer o seguinte, tipo... Até eu me lembro, assim, ver reportagens do próprio Livro.Jora, assim, que... Alguma coisa... Tô inventando na minha cabeça, tá? Mas alguma coisa assim, tipo... Deputado tal gastou 100 mil em Camarões. Sei lá, alguma coisa assim. Então, é menos interpretando o que foi feito daquilo e mais expondo pro leitor meio que concluir, assim, né? Um pouco... Não sei se faz sentido o que eu tô dizendo. Tem uma verve do jornalismo de dados ou de jornalismo de base de dados, né, que ele trabalha muito mais em oferecer, né, possibilidades de leituras, e daí essa leitura ela pode ser feita, logicamente, a partir de uma leitura atenta, né, do consumidor da informação. Isso acontece
em algumas matérias, em algumas reportagens, ou em alguns projetos, né? Aquele do basômetro, ou esse mesmo que a gente mostrou aqui dos dados de gastos aqui, que seria na conta do deputado, né, que é esse dashboard ali de gastos de ressarcimento, eles são muito mais, eles levam muito mais os dados e deixam muito maior, né, a flexibilidade de leitura das pessoas, então, ou seja, cruza os dados e você vai chegar em alguma determinada informação, interpretação, né? Então, há essa postura, e outros são muito mais recortados, né? Eles oferecem, logicamente, uma leitura muito mais enviesada, né? Muito mais já destacada, né? Às vezes, trazendo isso na manchete, mas depois ele apresenta todos os dados. Então, por exemplo, do livro, às vezes a gente faz essa chamada que é um pouco mais, né, denunciativa, né? Ou pelo menos um pouco mais, né, chamativa, provocativa, exatamente, mas o restante dos dados, eles são apresentados daí não somente com esse recorte, né? Você dá toda a base depois, você fornece toda a base. Então, esse é um recorte, esse é um recorte que a gente fez a partir daqui. Daí, agora, você pode fazer todos os outros recortes possíveis de leitura, né, desses dados já consolidados, já compilados, ou da base que você pode acessar clicando aqui. Então, ele te dá uma leitura, mas ele te dá acesso à base para que você possa, né, encontrar outras, né? No Livre, pelo menos, a gente já teve várias vezes em que, inclusive, essa base ela foi apropriada, né, usada, né, dando crédito, logicamente, por outros veículos de comunicação, né, que daí fizeram outros recortes, né, muito mais adequado, talvez, à sua própria linha editorial, ou ao que estava buscando de noticiabilidade à época. Né? Mas ele traz mais um grande ganho, né, que a gente tem, né, do jornalismo de dados, de fato, a etapa da visualização, né? É a forma como a gente vai trabalhar esses dados e dar uma possibilidade de leitura a partir deles. Né? E que também, como tu disse, tem um pouco a ver com a adaptação para o público, assim, né? Exato. Né? Ele tem que contar qual que é a capacidade do público de conseguir ler aquela informação, ou como a gente vai traduzir para esse determinado público. Então, eu posso fazer uma reportagem de base de dados, por exemplo, para um caderno especializado de economia, e ali eu explorar uma infografia muito mais complexa, considerando que, né, a gente vai ter um público que ele tem já uma certa chave para poder compreender aquelas determinadas informações, ou eu posso trabalhar uma outra, muito mais simples, com os mesmos dados, né, focado, de repente, por uma seção, né, de economia do Jornal Popular. Né? Os dados são os mesmos, mas a forma da gente eles têm que considerar justamente a possibilidade de leitura, as referências de comparações, né, a forma de traduzir, né, tudo isso tem que considerar, tem que usar, logicamente, como norte, né, a pessoa que vai ler, o público, de fato. Né? Então, ele não que é um grande pecado de alguns jornalistas, né, achar que a sua produção é para si, né? Ou ela é para os seus pares, né? Não necessariamente. Né? Você tem um público, então tem que usar ele como norte, né? Ou às vezes pressupor que conhece esse público, né? Mas nunca parou de fato para. Exatamente. Né? Então, eu acho que esse me dá a impressão que esse talvez seja um dos nossos grandes problemas, assim. Pensar pouco, né, sobre isso, sobre o perfil, Sim. Né, uma persona do público, de fato, né? Sim. Quais são suas características e como que a gente pode utilizar isso como base, né? E não só pressupor, né? O projeto editorial, né, fazer pesquisa de público, né, fazer esse levantamento é algo que a gente vê cada vez menos nos veículos, né, infelizmente. Sim. E daí, então, a gente está tateando no escuro, né? Então, a gente vê as mesmas manifestações nas redes sociais e pressupõe que são, de fato, que aquilo representa, de fato, o público leitor, quando, na verdade, não necessariamente, né? Exato. E eu acho que, nesse sentido, eu só estou fazendo um breve parênteses, né, porque eu dou aula para publicidade também, né, em algumas disciplinas, e eu tenho a impressão que na publicidade se tem uma atenção muito mais a isso, né, a pesquisa do consumidor, enfim, que eu sei que eu entendo que é outra lógica, mas tem questões que a gente pode se apropriar também, né, dessa ideia de usar metodologias para entender o público, a gente não se preocupa muito com isso, né, me dá a impressão. Não se preocupa mesmo. É uma barreira que a gente cria, né? Que é justamente esse medo também da gente tipificar leitores de consumidores, né? Sim. Então você acha que ao usar essas mesmas regras é como se a gente estivesse, né, trabalhando com a ideia de
de identificar um público para dar mais do que o público quer, quando na verdade não necessariamente é isso, né? Não é atender obrigatoriamente o interesse do público, né? Mas é saber quem eles são e quais são suas características, necessidades e demandas, né? Para que a gente possa levar isso, ou balizar isso a partir da nossa habilidade, ou saber pelo menos traduzir para essas pessoas isso, né? Sim. E então, nisso realmente, né? Quem trabalha com marketing e publicidade, eles são muito mais assertivos, né? Percebem muito mais isso, né? E daí eles podem trabalhar uma customização, mesmo a informação ser direcionada de formas distintas, né? Para públicos distintos que às vezes estão consumindo no mesmo lugar, numa mesma plataforma, né? Sim, exato. Muito legal. Gente, alguém quer assumir aqui uma pergunta, uma palavra? Senão a gente fica horas aqui, né? Fazendo papo. Vamos aí. Esse assunto eu acho super interessante. E pessoal, estamos aí. Gabriela fez uma pergunta. Alguém mais quer botar alguma pergunta? Também não quero tomar muito teu tempo, né? Que são 8h30. É legal que dá para ouvir os insetos aí também. Dá para ver, é muito legal. Tem. Cigarra. Então, e ainda que tem só algumas aqui, né? Mas chega logo, quando a gente começa a entrar no verão, vixi, isso aqui parece uma motosserra de tanta cigarra. É muita cigarra, né? Mas é bem legal, bem bacana, bem bacana. E assim, não é tão longe aqui, sabe? Eu tô se eu pegar aqui o contorno, né, há uns 25 minutos, eu tô uns 25 minutos, aliás, de Curitiba. 25 minutos. 25 minutos. Isso. Se eu pego o contorno, é rapidão, né? De Curitiba, que eu moro aqui também. Aí, ó. Agora eu sempre acho que, meu Deus do céu, eu estive a vida inteira em Curitiba, né? Depois, nossa, vem no viagem, mas nada a ver, 20 minutos. Já tá em Curitiba. Às vezes é mais perto do que uma distância de bairro para bairro, né, em Curitiba. Eu moro mais perto do centro, aqui não era Satuba. Então, eu morava aí até mês passado. Ali para trás do Romário Martins. Minha esposa trabalha no Romário Martins. Então a gente morava a umas 3, 4 quadras ali para trás do Romário Martins. Daí a gente veio para cá agora. Aqui é perto para trás do só eu e você, só nós que sabemos essas referências. Aqui perto para trás da prefeitura, sabe, no caminho pípido que vai para a estrada do Colono. Isso, mas bem no começo, logo depois do Léo Grande. Assim, sei. Fica bem pertinho aqui ainda. O Romário Martins é um colégio? O Romário Martins é o colégio, né? Não é aquele colégio que foi construído por uma união dos professores, não é isso? Não, esse eu acho que não. Ele era um departamento. Eu não sei se de repente a organização dele não foi, mas a estrutura física dele era um departamento do governo, que eu não sei se não era de estradas e rodagens, algum outro tipo de departamento, né? Não era um que era tipo um hospital psiquiátrico e depois tornaram um colégio. Eu tô perguntando porque eu tive uma orientanda de TCC que fez um livro sobre um colégio de Jaguar, não sei se é esse. Não sei se é esse, hein? Olha aí, boa pergunta. Eu sei que tem o Mário Braga. Oi? Acho que era o Mário Braga, isso que eu ia falar. Mário Braga, né? Isso, o Mário Braga, que fica. Isso, ele eram vários pavimentos que eram da área de saúde. Eu estudei lá. Eu estudei lá. Mas eu não sabia dessa história, não. Daí tinha um professor que depois virou prefeito. Tinha uma história assim, não era? Isso, o atual prefeito ele foi professor lá. Aliás, dois prefeitos já foram professores lá. Que hoje que é o Gabão, né? O Gabão que é historiador, ele foi professor de história lá. E o atual prefeito, né, que já está no segundo mandato, já está saindo, que é o professor Marquinhos, ele é engenheiro da prefeitura, mas ele é professor de matemática e de física, acho que, se não me engano, mas acho que é de matemática lá, né? Eu me lembro por causa do livro. Que conta a construção, assim, do colégio. Eu me lembro que quando eu fui estudar lá, assim, era um laboratório mesmo, né? As aulas era como se a gente estivesse estudando dentro do hospital mesmo, de fato. Que legal. Ó, a Ingrid fez um comentário aqui, não tem nenhuma dúvida, amei o bate-papo, achei super interessante. Respondeu todas as dúvidas. Mas foi ótimo, nossa, aprendi muito. Não vou dizer que virei uma jornalista, né, de jornalismo de dados, porque não é fácil assim, né, pra gente sair fazendo, mas
mas acho que foi super instigante. E eu acho, até, só para a gente concluir, assim, até queria um comentário teu, Alexandre, como professor, assim mesmo, sabe? Se, tipo, até pensando nos conselhos que tu dá para os seus alunos, assim, se investir em cursos de jornalismo de dados, né, tentar especializar isso, será que hoje é um diferencial no mercado? Eu acho que sim, né? Cada vez mais a gente vai encontrar, né, pelo menos nas redações, na produção de uma matéria, né, de qualquer tipo de matéria, em qualquer editoria, esporte, cultura, cada vez mais você precisa lidar com um grande volume de informação. E lidar com um grande volume de informação é mais fácil quando a gente tem o conhecimento, pelo menos mínimo, dessas metodologias, entende? Quando a gente conhece as ferramentas, a forma de lidar com essas bases de aonde a gente conseguir buscá-las e principalmente dar sentido a elas. Então eu acho que é super válido investir, né? Tem vários cursos, vários conteúdos que estão aí disponíveis gratuitamente, né? Alguns você paga para ter a certificação, mas só para ter o conteúdo não precisa, e o conteúdo que eu acho que é o mais importante. Então é importante investir nesse conhecimento, porque ele vai ser, ele é cada vez mais utilizado. Então, assim, trabalhar o mínimo que seja, né, de você pelo menos fazer algumas buscas no Excel da vida, qualquer coisa, sabe? Entender minimamente a estrutura de programação de uma página da internet, para você às vezes buscar um arquivo que está lá, mas você não está conseguindo baixar, entende? Preciso pelo menos fuçar ali, né, no código-fonte, identificar, sabe? Essas coisas que não são nada, né, pode não parecer nada tão aprofundado, mas que às vezes faz o diferencial no desenvolvimento de uma reportagem, de uma matéria, faz com que você acesse uma determinada informação que você não ia conseguir de um método mais convencional, né? E trabalhar com a web, trabalhar com base de informação, né, é cada vez mais urgente, né? Então eu acho que é super válido, mas sem deixar, logicamente, todo o conhecimento que a gente tem, né, dos métodos tradicionais de produção, de apuração da notícia, porque, né, é isso que vai dar também sentido, né? E principalmente, né, trabalhar uma leitura politizada, uma leitura, né, ampla, né, que considere, né, por exemplo, vou trabalhar com política, eu tenho que entender quais são as entidades, as instituições, quais são seus papéis, suas funções, né, na ordem do dia, com relação à hierarquia, né, o que está vinculado ao quê, né, para que eu possa, a partir desse conhecimento, me balizar e saber aonde que eu posso buscar informação, né? Então, o processo de identificar as bases de dados, né, é um processo demorado, e é um processo que requer um conhecimento que não é só um reconhecimento específico jornalístico, né, é um conhecimento de entender, logicamente, né, por onde circulam essas informações, né? Legal. Ó, gente, fica a dica aí, então, para investir, né? Daqui a pouco estão se formando, e mesmo quando estão fazendo curso, né, já podem, talvez, ir pensando nisso. Claro. Bom, Alexandre, não tenho palavras para te agradecer, tá? Foi muito legal. Te agradeço muito pela generosidade, né, de vir aqui falar com a gente e compartilhar tanta coisa, né, teu tempo, teu conhecimento. Foi muito, muito bacana. Tá? Então, te agradeço. Eu agradeço muito o convite, né, estou à disposição. Se tiver outros temas que eu possa colaborar, por favor, é só chamar, né? Será um prazer imenso, né, falar sobre jornalismo, que é a nossa vida, né? É isso mesmo. Então, obrigada, gente. Valeu. Valeu, Fechou, gente. então? Obrigado, viu? Então tá, gente. Tchau, então, gente. Boa. Até semana que vem. A gente vai conversando. Tchau. Deixa eu encerrar a gravação aqui, senão não salva.